Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você nos dará a honra de nos assistir. Estamos mais uma vez começando nesse início de fevereiro, mais um programa nosso de estudo, O Tempo de Despertar o Ser, um grupo de estudo do Movimento Espírita Francisco de Assis, que tem como objetivo o autoconhecimento, né? Saber o que somos, para que viemos, para onde vamos, o que pensamos, o que sentimos, quais as nossas emoções, como tudo isso interfere na minha, na sua e na vida de tantas pessoas. Então vamos ao bom dia da turma que está aqui, né? Hoje a sala está cheia e vamos lá, começando pela dona Miriam. Bom dia, dona Miriam. Bom dia, meus queridos, que temos uma ótimas ensinos, né? Muitos ensinos de hoje para nos aplicarmos do dia a dia, né? Para nós e para o irmão do lado. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos. Que nós saibamos aproveitar aí os estudos e sairmos uma versão melhor de nós mesmos. Bom dia, seu Luiz. Bom dia a todos. Agradeço a oportunidade que nós possamos sair dessa 1h30 maiores do que nós entramos. Esse é o grande propósito da doutrina espírita. Bom dia, Sebastião. Sebastião Camargo, autor da obra que nós estudamos. Eu sempre tenho que recordar, vai que tem gente nova chegando, né, Sebastião? Pelas carinhas ali que aparecem do bom dia, para mim é tudo gente já do grupo. Então, para quem for chegando aí ou quem for assistir depois, ele é autor da obra que nós estamos estudando, Despertar da Consciência, de Sal da Terra, Luz do Mundo. Se você não conhece a primeira obra, né, é Despertar da Consciência, de Átomo ao Anjo. Vou passar, então, para o Sebastião falar um pouquinho e dar o seu bom dia. Um excelente, maravilhoso dia, que nós possamos fazer nas reflexões de hoje esteiras de oportunidades ou leiras de oportunidades, estímulos de uma nova consciência, para que nós possamos sentir, para discernir, pensar para arquitetar, falar como semeaduras e cultivar em nossas ações o que desejamos para uma vida plena, saudável e feliz. Então, bom dia, Eurípides, acabou de acessar conosco, seja muito bem-vindo. Bom dia, Adriana, desculpe o atraso. Estamos dando bom dia, se quiser dar bom dia para a turma, está bem no início. Tá. Bom dia, pessoal, é um prazer estar com vocês em mais uma aula. Semana passada, por força maior, eu não pude estar presente, mas será um grande prazer compartilhar conhecimento e receber conhecimento com todos vocês. Que todos nós tenhamos um excelente dia. É interessante, Sebastião, como que iniciar algo dá uma inspiração nova na gente, né? E isso a gente pode atribuir também ao educar-se, né? A esse termo que nós vamos trabalhar. Se você aí não acompanhou a aula passada, nós estamos estudando, né, educação integral, na obra que nós já indicamos, na página 26, um tratado de Joana de Ângeles, né, com pareceres de Sebastião Camargo. E nós vamos ali entender um pouco, né, sobre esse aspecto, e hoje a gente sabe o quanto é discutível, né, essa questão ética, moral, e o quanto que a humanidade meio que se perdeu, né? Eu coloco assim, porque dá valor a alguns detalhes como ética, né, como politicamente correto, não sei se vocês já ouviram esse termo, né? E aí termos que a gente utilizava não pode ser mais utilizado, como nós determinados não podemos mais determinar. Tudo isso por quê? Porque você acaba melindrando, né, alguns grupos, e aí gera um problema social muito grave. Então, penso eu que passa, né, tudo por esse aspecto
educacional do desenvolvimento do ser, né? Eu li um livro que fala sobre a libertação, Sebastião, da área da economia, né, de Amartya Sen. E a conclusão da obra é só para falar que a educação é a libertação, né? Então, quando você lê, se tratar da educação integral, né, que vai falar muito da libertação, da liberdade, porque nós continuamente, se você olhar a nossa história, né, eu vou pedir para o Sebastião falar um pouquinho sobre isso, nós estamos buscando sempre a libertação. Né, Sebastião? Sempre nós estamos, se você olhar historicamente, desde Moisés, não foi a libertação de uma escravidão? Né? Então, se você olhar historicamente a humanidade, ela está buscando se libertar, né? E libertar-se do quê, né? Ou de quê, né? E para quê? Né? O que é que a gente quer se libertar? E a educação vivenciada, porque quando ele fala educação integral, e você lê com Joana de Ângeles esse aspecto, né, você vai buscar, como o Sebastião bateu na emoção, no momento passado, na aula passada, a tríade da inteligência emocional, da inteligência espiritual, da inteligência ética, né, e aí nós precisamos esclarecer-nos, né, sobre o que vem a ser essa emoção, o que vem a ser esse espiritual e o que vem a ser esse ético em nós, né? E aqui nós estamos falando da base profunda do espírito, da essência. Então, não é algo passageiro que tem a ver com as culturas de povos. Porque, às vezes, o que é ético na nação brasileira é antiético na nação ao lado aqui, né? Se vocês não sabem, eu moro em Dourados, alguns de nós estamos aqui nessa ponta do Brasil, né? E nós estamos muito próximos do Paraguai, né? Às vezes, o que é ético aqui é antiético lá, e o que é antiético lá é ético aqui, tá entendendo? Então, essas coisas que têm a ver com povos, com nação, e não é dessa ética que nós estamos falando, né, Sebastião? Muito menos, o aspecto emocional é parecido para todos, mas espiritualidade também modifica um pouquinho devido às nossas amarras com crenças. Então, se você se propõe a despertar a consciência, temos que nos libertar de vários conceitos, preconceitos que foram implantados em nós. Enquanto ser espiritual, você já participou de várias nações. Você já tem plantado dentro de você vários aspectos éticos, vários aspectos espirituais, né? E que isso gerou em você reflexões emotivas, né? De movimento para fora, de sensações que nós gravamos com o decorrer do processo evolucional. Então, hoje nós vamos dar continuidade à leitura da educação integral e vou pedir, então, para o Sebastião tocar nesse ponto e nos indicar, né, essa questão da libertação. Por que tanto tempo buscando se libertar? Né? E aí a gente cria religião que salva com uma varinha de condão. Né? E aqui no nossa área espiritual, espiritualista, né, que eu já me considero um pouco universalista, né, que eu já escapo um pouco de algumas amarras, o Sebastião sabe disso. Então, aqui para nós, tomar um passe forte também vai me libertar de um karma aí complicado, né, Sebastião? Ou seja, se analisarmos historicamente, sempre queremos a libertação de grátis. Porque é muito cômodo você analisar desde a proeza, a saga de Moisés, e vendo aquele povo 40 anos andando em círculo e ninguém, de fato, ou quase ninguém, porque poucos foram os que entraram na Terra Prometida. Mas se analisarmos a saga dele no deserto, em nós, segundo Joana de Ângeles faz,
mostrando que todos aqueles seres são os nossos vícios, são as nossas crenças, são as nossas dificuldades interiores, não tem como libertarmos-nos da doença sem a correção da causa. E nós queremos nos livrar da doença. A causa, não queremos nem saber qual. Não tem como libertar das dificuldades que eu tenho com o outro, sem entender a causa em mim. Mas eu quero me libertar do outro. Eu quero me mudar para longe desse vizinho que me perturba tanto com esse som alto, com essas atitudes dissonantes, no meu ver. E quando percebemos que a vida é um espelho, que o que vejo fora e me incomoda é o que precisa consertar dentro, o que ora o desconforto de uma enfermidade, de um trauma, de um conflito, me traz mostrando que precisa ser mudado, mas eu não quero. Por exemplo, na dependência química, o que os dependentes químicos buscam é nobre, é a liberdade. Só que o método que eles estão usando é péssimo, porque eles vão morrer e vão tornar-se prisioneiros daqueles que os mantiveram cativos na busca dessa libertação. Porque a sensação de liberdade, quando você usa a cocaína, quando você usa qualquer um entorpecente, é fantástica naquele momento. Só que, na realidade, você está matando o teu corpo. Você sente a sensação de liberdade porque parte do seu corpo fisiopsíquico está morrendo. E chega um momento, numa overdose, que você morre de fato e percebe que agora você está na verdadeira prisão. Porque o tempo todo que você pensava que era liberdade, você estava construindo a prisão de fato. Porque agora você é um escravo daqueles que lhe mantinham na dependência. E quando entendemos dependência química como uma necessidade biológica de nossas células, e eu mudo a alimentação, como agora há pouco recebemos, né, um áudio de um irmão nosso que estava com um zumbido dentro da cabeça, que é o chamado zumbido da glândula pineal, pedindo, eu quero expressar algo que está vindo de longe. Falei, muda só a pasta de dente, tira o flúor. E ele mudou, menos de 15 dias, desapareceu o zumbido. Agora, se eu quero me livrar do zumbido sem fazer a mudança necessária, de hora que ele fez uma mudança de hábito somente. Só trocou um elemento. E nós percebemos isso na nossa própria vida quando mudamos não só a pasta dental, que fizeram propositalmente para nos manter cativos, manter ignorantes, sem a conexão com a nossa própria essência. Então, o religar, de fato, não é nos religar com Deus cósmico, porque dele não saímos, não tem como desligar-se de Deus. É religar a alma ao Deus que existe em si. E por conta desta situação que criaram para enclausular a nossa glândula ou o nosso portal de acesso à nossa própria consciência, nós ficamos a ver navios, ficamos alheios a essa situação. Então, se educar é fazer emergir os nossos potenciais, se eu não souber como criar a ambiência para a eclosão dos mesmos, isso não acontecerá, por mais que eu me esforce. Por isso, a situação que ora me aflige, talvez seja o trampolim. Se eu entender a causa e corrigir a causa para que desapareça o efeito. Mas o que vemos, na maioria das vezes, é alguém, num passe forte, como a Adriana falou, se livrar do karma, sem pensar na calma que eu preciso para resolver a situação. Porque se eu mudar apenas um caractere,
uma letra. Na palavra karma, trocar o R pelo L, e vou precisar, ou vou compreender, melhor dizendo, que tudo que eu preciso é calma para entender o que está acontecendo. Paciência para estudar e entender a situação e depois viver o que é preciso viver para transcender aquele patamar. Então, sempre, se observarmos até o nosso corpo físico, ele vai preferir o que está pronto do que aquele que vai dar trabalho para digerir. Então, ele prefere o álcool, porque ele não precisa transformar o açúcar em álcool, a glicose. Ou prefere a glicose porque dá trabalho triturar, digerir o carboidrato, a proteína, para transformar na glicose. Então, se eu não explicar para o meu corpo e ter a paciência de treiná-lo para que ele entenda o que é preciso fazer para que ele se liberte das coisas fáceis e construa a sua libertação de fato, que é o trabalho digno para que ele desenvolva os próprios potenciais e transcenda o estágio perturbador que ora o aflige. Por isso, liberdade todos querem, porque é muito cômodo, avançando na história, aceitar a ideia que Jesus morreu para nos salvar. E por que não estamos salvos, se assim fosse? Ele tomou sobre ele todas as nossas dores, todas as nossas feridas, todos os nossos karmas. E por que estamos tão doloridos, perturbadinhos, confliteados e etc? Ele mostrou o caminho. E alguém ainda falou, mas se o Senhor for, nós não sabemos o caminho, mas como não sabe? Eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É só pensar como eu pensei, sentir como eu senti, falar como eu falei para vocês e viver como eu vivi até agora. Por isso, ficamos andando em círculo. A doutrina dos espíritos parte do efeito para buscar a causa. E se eu encontro a causa dos meus sofrimentos, das minhas perturbações, da minha ignorância até, eu vou me libertar. Então, conhece-te a ti mesmo, a causa. O espírito é a causa, o corpo é o efeito. A alma é o efeito. Agora, quando eu conheço a minha causalidade como ser imortal, e eu não vou receber a libertação só porque eu conheci. Agora vou precisar me fazer semelhante a ele, como foi o Paulo de Tarso. Ele encontrou Jesus. E eu posso dizer grande coisa. Ele não recebeu pronto. O que queres que eu faça ou o que queres que eu te faça? Procure Ananias, você vai te falar o caminho. E nesse caminho, ora ele dizia, onde eu não quero, eu me vejo fazendo as mesmas coisas. Onde eu quero, às vezes não consigo. Mas ele persiste e chega o momento de afirmar, sigam-me vós, porque eu já sou igual a ele. Sede vós iguais a mim. Já não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Porque é cômodo aceitar Jesus, como tem muitos segmentos. Basta você erguer a mão e aceitar Jesus, você já está salvo. Salvo de quê? Que o salvar é salvar-nos de nossas próprias perturbações, conforme está no segundo livro, com Dias da Cruz. Eu estou salvando-me das minhas perturbações ou dos meus traumas e conflitos por mudar a base estrutural que criou os mesmos. E quando entendemos isso, fica fácil. Então, conhece-te a ti mesmo. O que sou como ser imortal? Se você conhece, conhecerás a verdade. E se você conhece a verdade desse ser imortal, com quase a idade do universo, e que eu, por minha vez, preciso colocar a mão na massa e tornar-me semelhante a ele, para ser um com ele na obediência do que pensa, sente, fala e faz, aí fica fácil.
Agora, só porque eu sei de onde vim, ou seja, antes de encarnar, vim da minha consciência. Só porque eu lembrei de onde vim, eu já volto para lá sem mudanças? Eu sou uma alma em construção. Enquanto eu não vestir a roupa nupcial dos meus próprios valores construídos à luz da vivência consciente, eu não vou voltar para esse festim ou permanecer nesse festim se eu não tenho a roupa adequada. O espírito possui a roupa, criou o festim. Agora, a alma interessada em ser um com ele de fato, ela precisa construir a sua realidade virtuosa para sentir de fato essa integração e poder dizer: não sou eu quem faço as obras, ele as realiza por meu intermédio. Eu estou em vós, vós em mim, eu nele, ele em mim. Do contrário, vamos ficar sempre tomando passe forte para libertar dos karmas, ou pedindo para que afaste o obsessor para que eu tenha paz. Mas o obsessor, segundo o Dr. Sérgio Filipe de Oliveira, ele não faz nada. Ele só aciona o que já existe no camarada. Pior do que os obsessores são as nossas más inclinações. Ele chegou até nós por essa frequência. Se eu corrijo a falha, segundo Kardec, ele não me acessa mais. Então, se tem o elemento que atrai a ave de rapina, se eu limpar a ambiência, não vai atrair mais. Se tem algo em decomposição que atrai as moscas, se fazer a higiene, não tem mais o mecanismo atrativo. Então, se eu não tenho mais a ignorância, ninguém vai me pegar desprevenido. Eu tenho a sabedoria. Se eu não tenho mais a maldade, só chega em mim quem pratica a bondade. Se eu não tenho mais a mentira, só chegará até mim algo semelhante à luz da verdade que professo. Se não existe mais a maledicência em mim, não tem como alguém chegar senão aqueles que praticam a benevolência e assim sucessivamente. Daí tem um pouquinho, então, já de tudo que vamos ler daqui a pouco com o Marcelo, né, para você refletir, né, sobre esse processo educacional que impera em nossas almas constantemente. Vou passar, então, primeiro uma rodada na sala para os comentários do que ficou dessa mensagem de Sebastião Camargo, né? Começando por Luiz Gonçalves, depois Dona Miriam, Eurípides e Marcelo, para depois a gente iniciar a leitura. Pode ser? O Sebastião foi bem atrevidinho aí também, né, Dona Miriam? Nos tirou de uma inércia de alguém precisar fazer aquilo pela gente e nos jogou um monte de responsabilidades, né? Quem quiser fica, quem quiser foge. Como eu vi muitos diante dessa proposta e simplesmente não aceitar essa responsabilidade tão séria que Paulo de Tarso assumiu. Ele poderia ficar no conforto dele, né? Porque ele era algo, no plano em que ele vivia, virtuoso. Pedrejava e matava aqueles que queriam apresentar algo diferente. E, de repente, ele se viu diante desse algo diferente e que tocou o coração dele. Mas ontem o Sebastião tornou a lembrar todo o fato que a gente vive. Diante desse fato, o fato em si representa bem pouco, só um start. Ele vai funcionar como um start, a reflexão tua diante daquilo que você viveu e a vivência da mudança daquilo ou da aquisição daquilo, se for virtuoso. Então, a gente vê muito de uma reflexão. Nem aquela história do pianista conceituado que tocou... fez um concerto maravilhoso e
E no fim, uma senhora chega e fala para ela, eu daria minha vida para tocar piano igual você toca. Aí ele falou, você não daria nada mais do que eu dei. Eu dei a minha vida. Comecei aos 4 anos e estou com tal idade, né, ainda me aperfeiçoando. Então as pessoas acham, porque nós tínhamos uma ideia diante dessa, que seriam dons que Deus dava para nós, né? Então a pessoa que toca um violão era um dom de Deus. Mas Deus deu um dom de tocar o violão para alguém e de empurrar uma enxada para o outro? Seria incoerência diante da justiça divina. Então, essa construção de si é o grande propósito. Só que você tem que pagar o preço. E aí eu queria lembrar, que o componente não estava, né, sobre essa educação integral, no texto de André Luiz aqui, que ele fala que a maternidade e a paternidade são magistérios sublimes. O lar é a primeira escola. Pais, primeiros professores. Primeiro dia de vida, primeira aula do filho. Então, André lembra aqui, nós tocamos muito no assunto sobre educação, instrução, valor do mestre, na tentativa de tirar esse aluno dessa inércia, fazer com que ele seja atrevido, como o meu professor José Antônio fez, mostrar algo que eu não estava, e nenhum dos alunos ali estava ainda interessado. E ele lançou aquilo lá. Aqueles que foram atrevidos deram continuidade. E os que não, mantiveram os mesmos. Isso aí. Seu Luiz, eu também estava pensando o que o senhor está dizendo, né? Literalmente, o Sebastião cutucou, que nele foi atrevido, e nós temos que pensar tudo isso que ele falou. Isso toca, bem como se diz na alma. Né? Se eu não me corrigir, como? Vou culpar o karma? Não, eu tenho que me corrigir. Nós somos perfeitos, nós é que as manias faz-nos imperfeitos. Então, nós vamos ter que corrigir mesmo muitas coisas, ser cordial, amoroso com todo mundo, que assim vamos mudar nosso pensamento e nossas atitudes do dia a dia. Muito rico esse assunto. O Sebastião entrou com maestria. E realmente essa questão dessa matrix em que nós vivemos, nesse mundo limitado que nós criamos, não o mundo que o Criador nos proporciona. Então, em se tratando de educação, já somos conscientes que vivemos em um planeta escola, que a cada dia temos uma nova lição e que tudo realmente depende unicamente de nós, porque o Criador já nos proveu de tudo o que é necessário para a nossa plena evolução aqui nessa ordem. E essa questão de buscar a evolução, despertar, realmente ela está em nós, para que a gente não viva essa matrix. Devemos buscar as casas espíritas, buscar as literaturas, que são milhares. Por exemplo, o Chico deixou aí mais de 600 literaturas, outros escritores e tudo. Não é só o trabalho, tem que ter, não é só, aliás, desculpe-me, não é só a fé, tem que ter também o trabalho. Porque é o trabalho que nos desenvolve, que nos eleva, que nos traz equilíbrio, que nos traz conhecimento, que nos faz interagir com o nosso próximo e a gente se conecta um com o outro, certo? Então, essas nossas limitações, somos realmente nós que trabalhamos, que devemos trabalhar. Quando o Sebastião disse que nós precisamos conhecer a causa para que ocorra o tratamento, isso é uma questão muito séria. Eu digo por mim porque eu passei por isso. Você retornar à fonte, como nos diz a antropologia, que a antropologia ela trata da fonte, do início da coisa, é muito árduo para espíritos em estado de prova e expiação. É árduo extremamente. Porque eu disse
uma aula anterior, que muitas vezes nós não somos obsediados, nós é que obsediamos os obsessores. Como Sebastião disse, nós permitimos que eles nos acessem. E aí a gente corre para o centro espírita fazer uma desobsessão, um tratamento para prevenir a nós. Mas o nosso irmãozinho do mundo espiritual, o que nós fizemos por ele? Só aquele momento, aquela sessão e por ali parou, encerrou-se? Não, nós precisamos aprender a nos blindarmos dessas situações, mas dentro de parâmetros que a partir do momento que você evolui o mundo espiritual também. Quando você passa a adquirir conhecimento, sabedoria, inteligência, todo aquele mundo espiritual que está à sua volta se transforma também. Que a transformação ela começa dentro do nosso lar, do nosso trabalho, da comunidade, da sociedade no todo. Então isso faz com que uma energia plena se movimente e se estabilize toda a situação espiritual do todo, não só o seu. Porque não adianta, como Sebastião também disse, eu correr numa casa espírita e eu tomar um passe. Eu tomo aquele passe, naquele momento eu vou receber aquela energia de equilíbrio, de paz, de harmonia e tudo. Mas a partir do momento que eu dobrar a esquina e já começar a pensar naquele problema ou aquilo outro, a coisa toda se retorna. Então eu tenho que manter aquele parâmetro de equilíbrio para que a evolução ocorra. Essa é a minha contribuição. Vamos lá. Obrigada. Marcelo, contigo. Bom, então vamos à leitura, né? Aqui todos já fizeram uma visão profunda sobre a fala, né? A falta de estrutura moral do educador, isto é, o equilíbrio psicológico e afetivo, as noções de responsabilidade e dever, a abnegação em favor do aprendiz, a paciência para repetir a lição até impregnar o ouvinte, sem irritação nem reprimenda, e o amor constitui fator adverso ao êxito do empreendimento, que é a base de vida na construção do homem integral. A falta de estrutura moral do educador, conforme vem definido por Joana, tem-se constituído o fator mais desfavorável ao êxito na sua tarefa. O peso moral do educador, caracterizado pela vivência das condições citadas, é imprescindível para que tenha sucesso no seu desiderato. Sabe-se que existe uma comunicação direta de alma a alma e o espírito superior em virtudes, que não apenas as vivencia, mas que, acima de tudo, ama o seu semelhante, adquire uma autoridade moral que contagia o educando, tornando-o dócil e maleável, porque se sente acolhido e benquisto por seu preceptor, a quem reconhece os seus valores latentes e nele acredita. Isso torna o educando autoconfiante e o predispõe a esforço necessário na realização das tarefas que o tornarão apto a lograr um patamar superior de conhecimento e de conduta, tendo o mestre como exemplo do conhecimento que pretende auferir e da conduta digna que pretende desenvolver, imitando-o. Quando se educa, são canalizados os valores latentes no indivíduo para o seu progresso, fornecendo os recursos que facultam a germinação dessas potências que dormem no cerne do ser. Este é o objetivo essencial da educação: canalizar os valores latentes no indivíduo para o seu progresso. E a tarefa primordial do educador é viabilizar os recursos que haverão de facultar a germinação dessa potência que dorme no cerne do ser. Para tanto,
O educador deve ter a sensibilidade necessária para autoavaliar-se e avaliar em que estágio de desenvolvimento se encontra o educando, para, a partir daí, estabelecer quais recursos mais pertinentes para instrumentalizar o seu desenvolvimento e o do aluno. Educar é libertar com responsabilidade e consciência de atitudes em relação ao educando, a si mesmo, ao próximo e à humanidade. A educação torna o indivíduo livre. Entretanto, só pode haver liberdade se já se granjeou responsabilidade. E responsabilidade se adquire mediante o fiel cumprimento do dever perante a vida e aquisição de valores morais correspondentes, manifestados pelos hábitos saudáveis de cidadania e de convivência em sociedade, estipulados por leis justas e equânimes que devem ser por eles respeitadas. Neste particular, o Evangelho de Jesus, a boa nova do Cristo, se constitui no mais aprimorado código de leis universais, para estabelecer a paz e a harmonia entre os homens, de maneira que a convivência se torne um fator de crescimento espiritual em todos os aspectos. Deixemos os sábios agora expressar. Sábio Marcelo, por favor. Suja, hein? Primeiro fala o sábio dos sábios, né, Adriano? Uai. Eu acho, tipo assim, o texto aqui, ele reforça aquilo que nós já discutimos na aula, começamos a falar, né? Sobre que, no final das contas, equilíbrio psicológico e afetivo, né? As noções de responsabilidade e dever, a abnegação em favor do aprendiz, a paciência para repetir as lições até impregnar o ouvinte, sem irritação nem reprimenda. Então, ele descreve aquele professor que todos nós gostaríamos de ser no futuro, né? Não só com os alunos, mas para os nossos filhos, para os nossos família, para os nossos todos que nós convivemos, né? Então, na verdade, isso aqui é uma lição para a vida, né? Não só para a sala de aula, tipo assim, no sentido de educador também não se limita à sala de aula, né? Mas ele reforça aquilo tudo que nós precisamos sentir primeiro, né? Conhecer primeiro, entender primeiro, para expandirmos isso para as pessoas que estão à nossa volta, né? Mas sempre parte do que nós temos dentro, né? Aí que o bicho está pegando. Então, siga em frente aí, Adriana. Adriana, eu gostaria de fazer uma pergunta. Pode fazer a pergunta. Você é educadora, né? Adriana, eu gostaria que, assim, você como educadora me dissesse algo sobre esses parâmetros na visão espírita, dentro dessa palavra aqui. Quando se educa, são canalizados os valores latentes do indivíduo para o seu progresso, fornecendo os recursos que facultam a germinação dessas potências que dormem no cerne do ser. Qual seria o enfrentamento do educador com o novo ser para germinar essas potências que estão nele? Porque, como Sebastião disse, a gente tem que buscar a fonte do problema para que você encontre o equilíbrio e você comece a se estabilizar e até ajudar o seu próximo. Então, essa responsabilidade do educador de fazer germinar essas potências. Como seria o enfrentamento disso daí, devido, assim, a essa transição planetária, por exemplo, que nós estamos passando, que está tendo, assim, milhares de transformações, milhares de mudanças.
principalmente essa busca do despertar da consciência. São milhares de canais falando sobre isso, milhares de pessoas falando sobre isso, inclusive os vendilhões do templo ganhando dinheiro com isso. Bom, dentro da instituição educacional, esse aspecto a gente não consegue atingir, mesmo porque a gente é amarrado a uma grade, um currículo, né, que a gente acaba tendo que trabalhar. E assim, eu trabalho o currículo, a matéria que eu tenho, mas tirando hoje das pessoas que eu recebo em sala de aula, a potencialidade dela se desenvolver sobre isso. Então, é muito mais do que eu ser conteudista, né, de levar conteúdo para o indivíduo, mas retirar dele a vontade de querer aprender e se desenvolver e buscar o conteúdo. Porque hoje a gente encontra, analisando assim, quando eu comecei o meu trabalho na universidade, eu era uma professora muito rígida, eu tinha muitos exercícios, né? Eu passava imensas listas de exercícios para meus alunos, e hoje não funciona mais isso, né? Então, quando eu olho lá na academia, se eu passar um exercício, na próxima aula falar, e daí, quem resolveu? Ninguém resolveu. É triste, sabe, para o professor. Eu entendo, e aí já está fracassado esse sistema de trabalho. Então, eu noto isso. Hoje já fracassou várias atitudes metodológicas que nós tínhamos de ensino. Está fracassado, mas os professores não estão preparados para essa geração que está vindo, que tem um outro time de absorção, né? E como disse Sebastião, não leem, não lê nada e faz milhares de perguntas do óbvio, né? E aí você observa que nós temos que trabalhar, inclusive, para a pessoa aprender a aprender, né? Então, hoje a gente tá num nível assim, e eu discuto isso muito com os professores, né? De como nós vamos trabalhar metodologicamente, diferenciando, criando um aspecto que o aluno se insira no universo acadêmico e que ele entenda que ele tem que buscar o conteúdo, que ele tem que trabalhar também, né? Que aquilo não vai fluir na mente dele automaticamente, né? Ninguém, como disse muito bem o Luiz, né? O pianista que nasce pianista é porque ele treinou muito em outras existências, né? Não foi assim do nada, né? E assim são todas as áreas do conhecimento que você vai buscar ter. Então, no nível do despertar da consciência, não são todos os docentes que têm esse conhecimento, né? Mesmo porque não faz parte da academia isso, mas nós que já temos, nós já trabalhamos olhando para a pessoa, conversando com a pessoa, entendendo o contexto dela e tentando retirar o melhor que ela tem, né? Então, em outras épocas, né, um aluno que me procurasse no final do ano, pedindo para eu orientar um trabalho de conclusão de curso, né, já nos últimos 2 meses para a apresentação, já em dezembro, eu diria, não te oriento, você está reprovado. Hoje não, hoje eu analiso o contexto dele, você vai dar conta, vai ter quantas horas de estudo? Você vai se dedicar, né? E aí a gente trabalha, lógico que não chega a nenhum trabalho de excelência, mas aí eu questiono a academia, eu falo assim, esse trabalho de conclusão de curso, qual a diferença na vida dele futura profissional? Né? Então, vamos pensar juntos? Então, a gente começa questionando várias metodologias que tem dentro da academia, amarrada aí há 100 anos, né? Vou colocar, né? 50, 60, Brasil, e que as pessoas acreditam que aquele ainda é o modelo e o nós, ser humano já mudamos, né? Então, não cabe mais esse tipo de trabalho. Agora, no aspecto da Joana de Ângeles, né, o que encanta o aluno, e às vezes não é o nosso conteúdo, é exatamente o nosso amor, a nossa paixão de querer ver crescer, evoluir. Né? Então, às vezes, eu escuto do educando,
professora, foi muito bom a senhora ter aparecido na minha vida. Então, isso encanta a gente, né? Dá mais paixão para a gente continuar no nosso trabalho, né? E meus colegas não gostam que eu falo isso, né? Que eu falo que ser professor é uma missão. Eles não gostam porque missão é entendido como algo que não precisa ser pago, né? Então, por isso que a categoria não é valorizada. Sim. Então, o educador tem esse contexto, né? Ele sofre por isso, né? E na verdade, eu estou ali negociando, eu sou servidora pública, eu estou recebendo para aquilo, né? Mas, ao mesmo tempo que eu estou servidora pública, e eu acho que isso vale para todas as profissões, né? Não só na área educacional, mas todas as profissões, se nós encarássemos como uma missão da parte divina, do conjunto, do contexto que nós estamos trabalhando, de melhora para o desenvolvimento humano, e a parte educacional é mais forte, né? Então, como Joana de Ângeles coloca aqui, né, que ela que vai libertar com responsabilidade de consciências, e todas as outras profissões passaram pelo sistema educacional. Se for um sistema que trabalha a libertação do indivíduo, né, nós vamos ter um planeta mais condizente, né, e um universo melhor para todos nós. Olha o ponto que chega a educação, porque nenhuma profissão foi formada sem passar pela educação. Então, há necessidade da gente trabalhar isso no educador, né, esse aspecto, né, que pega assim, para nós não trabalhar em termos de religiosismo, das pessoas entenderem isso, mas seria no aspecto ético, né, ético e moral dentro do ambiente educacional. Então, nós precisamos, sim, fazer, como ela vem alertando aqui dentro de nós, né, buscar essa vertente que ela trabalha, que é canalizarmos, né, os valores dos indivíduos. E aí há uma pegada. Eu trabalho um projeto que chama Jornada das Profissões. E esse projeto, ele quer resgatar exatamente o potencial latente do indivíduo lá no ensino médio fundamental. Para a gente poder trazer já ele bem direcionado para o curso que ele pode, porque daí ele conhece, olha o autoconhecimento onde vai. Lá no início do meu ensino base, eu tenho que já saber como eu estou e quais são os meus potenciais, né? Então, potencialidade para quê? Para que eu sirvo mesmo? Né? O que eu posso melhorar em mim? E aí eu vou trabalhar esse valor latente no indivíduo e vou direcionando para aquilo que ele já tem. Então, ele não vai bater a cabeça na área tecnológica se ele é o cara das humanas, né? Se ele desenvolve melhor nas humanidades. Ele não vai para a área da medicina porque ganha muito dinheiro, se ele não tem nada a ver, ele corre de sangue, ele tem medo de um monte de coisa, não quer nem entender, né, o sistema celular, não quer nem entender nada de biologia, ele não vai ficar batendo nessa tecla, eu já vou direcionando ele melhor. Então, o sistema educacional nosso precisa muito ser mexido, sabe, Eurípides? A gente precisa muito trabalhar em nós, nosso sistema como um todo. Veja, e aí, assim, eu me sinto responsável pelo trabalho do Emmanuel, que vem revolucionar a educação, por estar dentro da educação. Eu, Marcelo, nós, com a nossa pequenina parcela, né, dentro, porque o sistema é grandioso, nós temos que fazer algo que a gente venha modificar esse processo como ele é pensado hoje. Né? E, assim, é uma preocupação latente em mim, por quê? Porque eu sinto que o modelo que nós estamos vivendo, ele está fracassadíssimo. A cada revolução tecnológica que aparece, hoje eu comentei com meu esposo, eu falei, mediante a inteligência artificial, não cabe mais eu cobrar textos dos meus alunos. Acabaram de criar uma que lida com o próprio pensamento, cruza os pensamentos e transforma o texto em muito humano. Porque até então eu identificava, dependendo das palavras que colocava lá, eu falava, isso aqui foi inteligência artificial, isso aí não foi você. Primeiro porque eu conheço o aluno, né? Eu sei o que ele é capaz de escrever.
E aí, eu falo assim, nós vamos ter que mudar toda a nossa estrutura de cobranças, né? Porque a gente só pode chancelar que o indivíduo por exemplo, na minha área, contador, se ele entende a contabilidade. Não é nem que ele sabe fazer, porque ele não precisa saber fazer, a máquina faz. Sim. Olha, e eu, na minha época, eu só fui chancelada porque eu sabia fazer. Entendeu? Então, mudou tudo. Eu posso avançar o pensamento daqui para frente. E nós não sabemos ainda avançar o pensamento daqui para frente, porque nem eu, nem Marcelo fomos criados nesse processo. Então, é um processo novo, inovador, que nós vamos ter que repensar. E aí, trabalhar a estrutura emocional, espiritual e ética do indivíduo. Só que tem que começar lá da base. Né? Nós temos que começar lá. Exatamente. E eu enfrento quem? Um professor que não é preparado para isso. Então, eu tenho que mexer com muita gente. Né? Então, é um processo muito complexo. Não sei se respondi, Eurípides, mas assim... Respondeu porque a pergunta foi direcionada para você. Antes de eu te fazer a pergunta, foi citado o nome de Emmanuel e potências. Então, você foi a fundo. Na hora que você disse, o meu projeto está começando lá desde quando a criança iniciou o ensino fundamental, para que eu descubra qual é a área profissional a que ele se adequa, ali você respondeu a pergunta, fundamentada em Emmanuel, para você ver como que essa ressonância que nós temos dentro desse parâmetro de estudo que nós estamos, a gente está conseguindo se conectar, então a coisa está andando. E eu agradeço imensamente a espiritualidade esclarecida e aos espíritos puros por nos estar auxiliando nessa busca. Porque eu, por exemplo, sou graduado em Direito, mas eu tenho uma grande preocupação a nível de Brasil de que os profissionais estejam observando essas potências desses espíritos superiores reencarnados que aí estão. Eu fui convidado por um amigo de Minas Gerais que ele quer trabalhar só com crianças índigo, cristal, diamante e tudo. Eu fui até um nível, mas na hora que eu vi que ele estava querendo para outro parâmetro, aí eu preferi pedir um afastamento por tempo indeterminado para ele, do projeto dele, porque eu não concordava. Mas veja você que está aqui tão perto de mim, você num projeto tão maravilhoso, numa missão tão maravilhosa aos olhos do Criador. Olha, parabéns, Adriana, realmente o caminho é esse, e você está certíssima, porque você está tão preparada, igual você foi falando. Olha o quanto você hoje, como uma pós-doutora, uma PhD, você se lapidou dentro desse processo. Quando você estava ali na instituição, agente público, o quanto você aprendeu com o seu público, seus alunos, que transformação maravilhosa eles trouxeram para você, independente da academia, né? Você falou, eu era rígida, eu cobrava, eu fazia isso, e hoje você está, vamos dizer logo no português bem simples, zen, com a turma, com o assunto e tudo. E realmente o caminho é esse. A gente precisa aprender a conviver com essas potências, que é onde o Sebastião disse, nós vamos equalizar essa energia e a coisa vai. Você vê que nós moramos em Dourados, mas não estamos no fim do mundo. Gratidão. Obrigada. Dona Miriam, seu Luiz, depois Sebastião, então, para arrematar aqui, né, o que foi lido com Joana. Adriana, suas falas, né? De tudo o que nós aprendemos hoje. É maravilhoso, muito bom. Foi uma explanação humana. Então, não tenho o que falar, o que comentar. Só tenho que dizer gratidão por estar aqui hoje e sempre perto de vocês. Obrigada, Dona Miriam. Seu Luiz. Tá. Diante do texto aqui, Ramatiz e Miramês foi bem severo com o mestre. O mestre que ele fala aqui não é só o professor na sala de aula, porque eu vi professores com grande intelecto, mas sem condições morais para administrar o grupo.
Então, ele sofria por isso daí. Muitas vezes até dificuldade de tentar passar aquilo que ele sabe para despertar desses alunos aquilo que eles acreditam não saber. Então, ele lembra aqui uma condição de mestre. O Sebastião lembra sempre nós assim que vai se exigir daqui uns tempos a condição de pai e de mãe. Aqueles que não tiverem condição vão ficar sem os filhos. Né? Vão ser aquelas pessoas que vão tentar, mas não vão ter esse filho por não ter condições de ser esse primeiro mestre para o aluno. Aí ele lembra aqui, para esse mestre, que é o equilíbrio psicológico e afetivo, as noções de responsabilidade e dever, a abnegação em favor do aprendiz, a paciência para repetir a lição até impregnar o ouvinte, sem irritação nem reprimenda. Aí ele dá uma vírgula, que eu não sei caprichar na vírgula até hoje, mas ele dá uma vírgula e põe, é o amor. Aí eu fico pensando assim, então a grande maioria dos mestres não estão preparados ainda. A lição do amor ainda, nós somos bem pequenos aprendizes. Um pouco mais para trás ele lembra que o peso moral do educador é caracterizado pela vivência da condição citada. Então, aquele que só trabalha na teoria, ele não vai conseguir impregnar no aluno, né, essa situação de despertar dele os valores que ele tem, porque ele não viveu aquilo. Aí ele lembra um pouquinho mais para baixo assim, a autoridade moral que contagia o educando, tornando-os dócil e maleável. Então, não é isso que nós estamos vendo. Então, nós estamos vendo professores apanhando do aluno na sala de aula. Aí eu lembro assim, até que ponto, né, o próprio professor contribuiu para essa ofensa, até mesmo para essa violência. E ele lembra que, no fim, uma parte mais difícil, nós comentamos já há muito tempo na fraternidade, que é quando a Adriana passa um trabalho para o aluno, ou uma prova, os dois estão sendo avaliados. Tanto o professor, se ele teve capacidade de informar, ou então de resgatar, ou de lembrar o educando que ele tem esse potencial, e aquele também que é o ouvinte, que é o educando, se ele teve condições de captar essa situação. A responsabilidade é de ambas. Eu comentei um dia com um professor, ele falou, não, eu dou aula para 30 alunos, 30 e pouco, e 5, 6 não capta. Então, a maioria captou, então eu não tenho responsabilidade sobre isso aí. E eu calei na hora, né? Porque a gente está sempre dentro de estatística, a estatística dela estava boa, mas a responsabilidade não. Então, essa parte aqui de repetir ao aprendiz, né, repetir a lição, até impregnar o ouvinte sem irritação e nem reprimenda, nós temos muito ainda para ver. Não como mestre só de professor, mas como mestre dentro da sala de aula, como mestre num trabalho que você está realizando. Então, é interessante essa abordagem aí. É maravilhoso, né, Luiz Gonçalves? E toca exatamente nesse ponto. Um dos cursos que eu fiz, ele falava da possibilidade, e a gente não chegou nesse nível, de quando você utiliza a ferramenta tecnológica para ensinar, você vai trabalhar as habilidades individuais. Então, eu teria uma aula para cada indivíduo. Então, hoje, eu penso que é aí que está a pegada, né, da revolução tecnológica com a IA, e aonde eu posso fazer o que era impossível antes, né, porque realmente a gente padronizava as aulas para a média, né, e ali é o corte, né, e a gente continua nesse sistema. Ali é o corte. Então, galera que entende muito, eu abandono, porque eles entendem muito, também não avanço com eles. Aí, aquela média, eu vou empurrando, e os que estão lá embaixo são os que vão reprovar comigo.
É assim que eu trabalho até hoje na academia. Então, e não chegamos nesse ponto, né? Que foi uma discussão muito boa que eu tive em 99, 2000, quando eu fiz um mestrado. E exatamente nesse ponto é que a gente não conseguiu avançar. Mas hoje a tecnologia vai nos habilitar nesse sentido. Só que aí tem que ter uma revolução pedagógica de processo de ensino-aprendizagem institucional para a gente poder trabalhar todas as áreas de conhecimentos e professores que não são professores, né? Então, o Eurípides é da área do direito, o pessoal do direito não é professor. O pessoal que é contábil não é professor, porque nós temos poucas habilidades de ensino e aprendizagem, né? Na nossa carga não vem nada disso, né? De estudos. Então, só que a gente está ali na frente para dar aula para o pessoal e ensinar a ser profissional, né? Porque a gente entende a profissão, mas não entende essa questão, né, que você tocou tão bem aí, que é realmente quem que era o interessante? Aquele que não consegue acompanhar nada. Como é que eu faço ele acompanhar? Como é que eu faço ele enxergar, né? Porque se ele já se dispôs a estar ali na universidade, né, já tem a chama dentro dele de querer estudar. Antes de eu passar para o Sebastião Camargo, eu vou passar os comentários aqui. Sebastião, temos alguns, né? A Pamela não deixa de contribuir, né? Então, ela vem aqui. Se pegarmos a história da humanidade, podemos verificar que houve a exaltação de um materialismo exacerbado que separou o homem da espiritualidade e hoje fazemos este caminho de volta. Ela comentando o início lá da liberdade, né? Da libertação. E ela faz uma pergunta, Sebastião. Como o instrutor poderá enviar valores morais ao educando para que a instrução se torne mais fácil? Quem caiu? Nós vamos pedir para a Pamela, mas antes eu pedir para qualquer um de vocês, se estiver com o primeiro livro, e ler a mensagem de Ramatiz na página 307. Está com ele aí, Luiz? Você lê para nós? Eu estou sem ele. O Luiz já estava esperando. Já estava combinado. Hoje eu vim para outra mesa, ela não está aqui na minha mesa, está na outra mesa, lá em cima. Está aqui, filho, já 307, a citação, né? Isso. Eu queria só lembrar uma coisinha da Adriana, assim, essa situação nas universidades, principalmente, mas em tudo, a gente pode culpar a ideologia esquerdista que está assumindo isso daí, mas, de repente, assume-se a ideologia conservadora querendo também fazer a mesma coisa, entendeu? Só achar que a situação conservadora seria ideal. Se os conservadores assumirem essa situação e mantiverem o mesmo sistema ideológico, também não funciona. Ele vai ter que apresentar, porque a pessoa pode optar por outra situação. Então, hoje eu escutei que o México está com 70 anos de ideologia esquerdista. Quer dizer, a transformação nossa é mais fácil do que a do México em relação a essa situação. Mas dura é alguém assumir como conservador e achar que o resto está tudo errado. Entendeu? Então, aqui, isso. Então, a mensagem do profeta, do médium ou do vidente é endereçado à essência, que adormece no centro consciencial do ser, manifestado, seja qual for o seu grau de evolução aparente. Funciona como toques energéticos capazes de provocar pequenas reações, e sejam elas conscientizadas ou não, gravam-se na contextura profunda do ser vivente, como pequenos reforços vibratórios, capaz de, futuramente, influir na eclosão do potencial ignorado em repouso no recesso profundo do ser. É realmente isso daí. Muitas vezes, naquele momento em que o mestre está trazendo aquela informação, não causou quase nada. Mas, para a vivência
não só profissional, mas na vivência do dia a dia, começa esse processo arquivado, começa a trazer, né, através do pensamento, aquelas informações necessárias para você lidar com aquela situação ali. Foi o que eu entendi aqui. Então, vamos falar mais alguma coisa para a Pamela aí antes de passar? Pois é, Pamela. Segundo André Luiz, ninguém ensina caminhos que não haja percorrido. Então, o que eu vou transferir como mestre? E aqui, me comparando com o profeta, é aquele que prevê que algo pode acontecer com o aluno. Então, ele vê ali um potencial que o próprio aluno ignora e ele precisa, então, passar alguma coisa. Quem vai passar alguma coisa é o médium, que vai intercambiar os recursos para passar. Agora, ele precisa do vidente, da intuição dele para ver onde ele chegará com isso. Então, ele vai transferir para a consciência, para esse recesso profundo do ser manifestado, que é a sua essência consciencial, as pérolas que vão acrescentar para a eclosão desse potencial ignorado. Inicialmente, fazer essa conexão e transferir estas vibrações, esses pulsos energéticos, é fácil. Agora, depois que eu fizer isso, eu tenho que viver o que eu estou propondo para o educando. Como mestre, eu vou precisar viver, porque as vibrações dos meus exemplos na vivência fora da sala de aula é que vai adubar, que vai regar o que foi semeado nesse terreno fértil que nós identificamos. Por isso que esse referencial, essa contribuição à educação integral, ele já está delineando as bases da educação que nós vamos ter em dias vindouros em nosso país e em nosso planeta, que é a missão de Emmanuel, que vai demolir praticamente toda a estrutura que aí se encontra, que foi para um lado totalmente adverso daquilo que deveria ser. Então, será a educação do ser, não só a parte intelectiva, que é o que vemos como foco maior hoje, mas principalmente a emotiva e a espiritual, as três inteligências somadas, para que nós tenhamos um cidadão consciente e onde quer que ele esteja, ele não precisa de ninguém falar que ele deve fazer isso ou aquilo, ele sabe o que precisa fazer e faz. Ele não vai transferir para o seu vizinho, para o seu parente, para o seu amigo, aquilo que lhe cabe realizar. E ele não faz esperando coisa alguma, ele faz pelo simples prazer de ser útil, porque a sua consciência assim determina. Ou seja, ele vai fazer o que é certo fazer onde quer que se encontre. Então, como mestres ou como professores, porque todos nós somos, no mínimo, somos mestres e professores do nosso próprio universo. Pais, todos somos. Eu posso não ter filhos consanguíneos, mas quantos filhos eu tenho no meu próprio universo, sem falar dos outros filhos que eu possa colaborar por minha vez. Agora, Pamela, o laboratório é você, sou eu. Então, você vai lecionar para os seus alunos internos, com dificuldades semelhantes aos que estão lá fora, o conteúdo que você quer passar. Tenho certeza, se der certo em você, se libertou as potências que estavam por despertar no seu próprio universo, com certeza vai dar certo com o outro. Se esses potenciais intelectivos, emotivos e espirituais vier à tona, eclodirem e transformar a sua vida será o referencial para os alunos. Então, você não vai precisar gritar para que eles te ouçam. Só o silêncio da sua consciência ao entrar na sala de aula
já faz com que eles silenciem por sua vez. Um exemplo disso foi presenciado pelo professor Crispim Lúcio Gomes, que mora em Goiás, que todo ano está conosco na vivência O Despertar da Consciência em Olímpia. Então, ele visitou um mestre chamado Satya Sai Baba, que criou um projeto também de educação integral, onde os 4 pilares a serem ensinados para os alunos são pensar na verdade, sentir o que pensa, falar o que sente e viver o que fala. E ele estava na ambiência que esse mestre chegaria, e quando ele saiu do seu lar físico na direção de quem estava esperando, ele percebia que os macaquinhos, os passarinhos, todo mundo silenciava, todo mundo estava fazendo certas proezas, e quando ele aproximava, os animais silenciavam. Ele ficou encantado, e os seres humanos eram tocados sem ele tocar fisicamente. Chegaremos a esse degrau ou a esse estágio? Chegaremos, é para isso que estamos aqui. Mas a primeira atitude é entender o que a Adriana falou. A profissão de médico e de professores não existem. Ou a profissão não existe. Ambos são sacerdotes, são missionários. O salário, o dinheiro será uma consequência, porque eles precisam de conforto e segurança. Ninguém vive sem esta energia chamada dinheiro nesse sentido. Para a moradia, para o vestuário, para a alimentação e etc. E para que ele próprio se aprimore, porque livros não se ganha de grátis. E todos os cursos que fazem também. Mas quando tomar ciência, adquirir consciência que o que vai fazer, de fato, o diferencial dele como mestre perante os seus alunos é a sua conduta ética e moral. Ele vai demonstrar na prática o que prega na teoria. Só então, os alunos, com certeza, vão parar para ouvi-lo, porque vai ver no comportamento, vai ver na vida e as consequências desse comportamento na sua própria vida, com paz, com equilíbrio, com saúde, com tudo que ele necessita baseado naquele conteúdo. E ele vai se esforçar para impregnar os alunos daquilo que ele possui. Porque a vantagem numa sala de aula é sempre do professor. Porque para lecionar para 30 alunos, ele vai ter que estudar por 30. Porque cada um é um universo particular. Como a Adriana disse, ele vai dar uma aula para cada um, embora estando todos juntos naquele momento. Porque a conexão que se faz entre a consciência do mestre em relação ao aluno, inicialmente ele vai pedir licença para fazer essa conexão, e às vezes a periferia barulhenta do aluno não está percebendo, mas a essência dele está assimilando o conteúdo. Quando chegar em casa, ele vai perceber que, embora não tenha prestado atenção ao que o professor estava ouvindo com seus ouvidos físicos, a sua consciência que foi conectada prestou atenção. Ele não consegue mais esquecer da postura daquele mestre perante eles, e isso vai fazendo todo um diferencial no dia a dia, e vale a pena insistir nesse processo ou nesse método, porque num futuro próximo a educação será isso, e não vai demorar muito, de acordo com os mestres que estão aparecendo. Porque, segundo Emmanuel, Jesus, ou o Cristo, nunca deixou passar um século sequer sem enviar um grande avatar como mestre para impulsionar os alunos, os discípulos,
para o mais alto. Por isso, não é tão difícil, mas não basta apenas querer. É necessário saber e, acima de tudo, fazer para que as consequências sejam o ser. Eu sou o que penso, eu vivo o que falo. Um grande desafio aí posto, né? É como a gente fala, aquele professor, Pamela, que tem a prática, a vivência do mercado, é diferenciado com aquele que só tem a teoria na cabeça, né? Mais ou menos isso, é relacionado aos aspectos, né, de qualificação profissional, capacidade profissional, e a questão moral passa pela mesma vertente, né? Como eu ouvi de um ouvinte do Sebastião Camargo, que o seu mentor, conversando com ele, e ele escutando uma palestra, falou: fecha os olhos para ouvir a palestra e sinta a palestra. Ele fechou. Aí ele achou que ele estava sem percepção, ele falou: eu não estou sentindo nada. Aí, quando ele ouviu o Sebastião Camargo, ele sentiu. E o mentor falou para ele, né? Realmente, você não ia sentir nada, porque o que ele fala é da boca para fora, não é do sentimento, né? E assim somos nós docentes, né? E como o Sebastião colocou, todos nós estamos educando o tempo todo, sendo aprendizes o tempo todo. Então, esse posicionamento do espírito perante a sua vivência e a vida, né? Que é super importante para que a gente possa nos dar as mãos de evolução. E um grande entendimento, não tem ninguém melhor do que ninguém, né? O status de estar professor não é estar, você não é, né? Você é na essência de que quando sempre tem alguém atrás que está se espelhando no que você está fazendo, né? Então, por isso que o nosso cuidado de acertar mais, de estar buscando mais, evoluindo mais. Eu vou passar para mais umas falas aqui, Sebastião, senão os nossos amigos... A Lucy coloca que era tão tranquilo receber pronto passes e outros trabalhos para afastar os obsessores, agora precisamos ter muita responsabilidade, estudar e vivenciar os ensinamentos. Muito bom. Vou passar para outra pergunta, daí você comenta a fala dela, né, que realmente vem em encontro com outras falas que tivemos durante o programa. E Elizabeth Henrique, né, faz uma pergunta aqui. É educar ou reeducar-se? Seria darmos permissão ou autorização a nós mesmos? Mediante novos conteúdos mais sublimes aos seres latentes em nós? Boa pergunta, Elizabeth. Dá estudo para um ano, mas vamos lá, Elizabeth. Então, se educar é fazer emergir o que o ser já possui, de acordo com o que vai eclodir, talvez você tenha que reeducá-los, porque eles vão eclodir como são. Bom, educar eu fiz emergir, e aí? Gostou do que emergiu? Ou vai reeducar esses conteúdos, ressignificá-los? Porque, de repente, você está criando essa situação para que haja essa eclosão. Eclodiu. E agora, o que eu faço com esse povo? Eles já estão educados conforme eu pensava ou precisa de um redirecionamento? E conforme nós estamos escrevendo no segundo livro, qual memória que eu alcancei no processo educacional? Porque eu posso estar criando um processo de eclosão baseado no meu comportamento. Então, o que virá à tona é o meu subconsciente. Bom, eu estou provocando uma situação para que ecloda de acordo com o meu comportamento, que pode ser a maldade, a maledicência, e vai eclodir quem? O meu inconsciente. As zonas abismais da minha consciência. Agora, eu estou, de fato, querendo amar o outro como a mim mesmo, o padrão é mais elevado, então vai eclodir a minha essência consciencial. E, às vezes, até a minha essência precisa de redirecionamento, porque nem tudo eu sei.
sou um eterno aprendiz. Então, por mais nobre que seja a minha paciência, talvez ela não tenha todos os aspectos. Tem algumas características em algumas situações e outras ela está por desenvolver. Ou a minha compaixão, a piedade, a paciência e tantas outras realidades. Por isso, a primeira atitude é delinear o que eu quero acessar. E nós colocamos 3 parâmetros para isso. De repente, eu quero, mas não sei nem por onde começar. Então, se eu quero, não sei nem por onde começar, não será subconsciência, porque eu estou quase que representando ela. Então, eu preciso acessar a superconsciência, a minha essência. Mas vamos supor que eu quero e sei. Mas onde, quando e como executar a tarefa? Eu vou executá-la onde? No meu próprio consciente, aprimorando as minhas próprias potências, a inteligência, o poder imaginativo, o desejo, o acesso a outras potencialidades. Ou eu quero, nesta conexão com as minhas memórias, ressignificar o meu comportamento que está adstrito à minha subconsciência. Não, isso já está mais ou menos ordenado, tanto no consciente quanto na subconsciência. O que me falta? Eu quero iluminar o meu inconsciente, os meus abismos, transformando vícios em virtudes? É isso? Já estou pronto para isso? Se não, eu volto à superconsciência. Onde? Qual área eu preciso trabalhar de fato? Quando? Como? E nós vamos nesse processo de introspecção, e quando reconhecemos o nosso tamanho e nos humildamos, a gente coloca a situação, por exemplo, eu não sei nem por onde começar. O que queres que eu te faça? E silencio para ouvir as inspirações, as intuições, que elas virão, se eu me predispor. Mas eu quero, Senhor, ser um contigo, mas não sei o que fazer. Eu me apresentei, então eu vou esperar no silêncio e nessa profunda introspecção sentir essas respostas. Mas eu quero e sei. Então agora só me falta onde, quando, como, e eu vou fazer o mesmo. Mas se eu já sei tudo isso, eu decido o que fazer. Bom, estou aqui, diante de uma situação que exige que eu tome uma posição. E eu vou consultar a minha essência. Não, eu já sei o que ela faria se estivesse em meu lugar. Eu só vou imaginar o que faria o meu Cristo interior se estivesse nessa situação. Guardar as devidas proporções, eu vou me esforçar para falar a verdade que ele falaria. Para sentir o que eu vou falar, para entender a própria verdade que eu vou professar. E na sequência, se eu estou falando a verdade, pensando nessa verdade, sentindo para compreender, para discernir, e na sequência viver o que eu estou falando, e eu vou testando em cada situação, no universo consciente, no uso da própria inteligência, do poder imaginativo, da ação dos meus desejos, na ressignificação da subconsciência, na iluminação da inconsciência, sabendo que todos esses seres são bons. Cada um está num estágio. Não tem nada ruim, não tem nada de errado, são experiências somadas e quando as adquirir, todas eram boas. E agora eu só vou dar nova direção, upgrade consciencial em cada uma.
mas como faria Jesus com a sua docilidade, com a sua amorosidade, mas vez por outra ele dizia também com energia: até quando eu suportarei vocês? Raça de víboras. Será que ele falou isso mesmo? E se falou, dependendo da investida da nossa inconsciência ou do nosso inconsciente, fala alto lá. Como já falamos certa feita. Você me acusa do que você é. Eu não sou você. Eu sou uma realidade nova que a nossa consciência, minha e sua, me enviou para fazer, que em fazendo, se você torcer para que eu dê certo, você será o primeiro a ser beneficiado. Porque é um experimento novo em mim, para que se dê certo um ser mais paciente, mais afável, mais amável, mais compreensível, você será o compreendido. E se você está observando e torcendo, me protegendo para que eu dê certo, você já está assimilando os conteúdos que eu vou colocar na ação. Então é mais ou menos por aí que nós fazemos em nosso mundo, Elizabeth e Henrique. Gratidão a todos vocês que nos acompanharam até aqui, né, nesse momento de estudo precioso e instigante, né? Educar-se é sempre algo que mexe conosco, porque a gente começa a lembrar dos nossos pais, das nossas mães, e não tem manual, né, Sebastião, para ser pai, ser mãe. Então, é porque vem com a sua experiência espiritual já, né, de vidas diversas, para que a gente possa exercer, né, aí sim, né, essa missão tão forte que é a maternidade, que é a paternidade, que é o início de tudo, quando nos abre as portas da encarnação. E aí nós temos o primeiro contato com aqueles seres que vão nos inserir na sociedade, a qual nós aportamos por um tempo, né, determinado, para garantirmos o nosso processo evolutivo na encarnação. Então, vou passar aqui para dar o seu tchau para todos vocês, mas agradeço a todos vocês por estarem comigo nessa live, né? E, lógico, todos são importantes, mas imensamente ao Sebastião Camargo por aceitar esse desafio conosco, né? De propagar o autoconhecimento e com essa obra tão lúcida do despertar da consciência. Passo aí, então, para a dona Miriam, Luísa, Eurípides, e o Marcelo deixou um abraço para todos, vou falar logo. Ele teve um problema mesmo lá, técnico, no computador, que travou tudo e não conseguiu voltar. Adriana, Sebastião, né, Eurípides, seu Luiz, essa live de hoje foi muito, muito profunda. Vamos rever essa live que fica gravada, porque ela foi tão importante para nós aprendermos o que é educar. E eu fiquei muito emocionada em tudo, nas palavras de todos vocês, e gratidão eternamente para a Adriana, para o Sebastião, que hoje eu posso aprender um pouco com vocês da sala, dos internautas, me educando dia a dia e passando a educar meus filhos, meu neto, o que é educar, e meu vizinho também. Eu acho que eu consigo fazer essa educação, estou conseguindo, esse educar que eu tenho. Eu acabei de receber uma orquídea, então, de presente do seu Renato. Então, eu acho que eu dou essa educação para ele, nesse amor, né? Em forma, isso ele me dá em forma de flores, para mim, retribuir o amor que a gente passa na educação. Ele me passa e eu passo para ele. Então, muito agradecido a todos vocês.
Gratidão a todos. Eu agradeço muito o atrevimento de todos nós em se aprofundar no tema. E tem muito a falar ainda sobre esse tema. Vamos deixar para o próximo domingo. Um abraço a todos. Gratidão. Eu queria deixar só minha contribuição para vocês, educadores, quanto à fala que foi muito rica hoje, que na pergunta da Pâmela, eu creio que a forma que vocês vão ter de introduzir a moral para os seus alunos, os seus formandos e segmentos adiante, seria a partir do momento que as profissões se derem as mãos. A partir do momento que vocês começarem a trabalhar como equipe multidisciplinar, que o Estado passar realmente a investir naquilo que é necessário, a mudança ocorrerá. E essa mudança ela já está tão promissora que nós já temos aí os avisos através de Divaldo e de vários outros segmentos que a Joana de Ângeles, Ramatiz estão aos primórdios da reencarnação. Então, esses grandes espíritos também estão vindo com esse teu conhecimento ajudar nesse trabalho. Porque um professor, se ele tiver calçado por um assistente social, por um psicólogo, ele tem como alcançar o lar dessas crianças. Como o seu Luiz fez a leitura de Ramatiz, eu na hora observei lá do momento que ele começou que Ramatiz falou que o amor muda tudo. E ao mesmo tempo, ele já quis dizer sobre a base, que é o seu projeto, Adriano, de desenvolvimento das potências, que a base, esse amor, ele tem que estar lá na base. Uma criança que vem com a base totalmente desestruturada, como você, educador, que passou por uma academia, vai ter tempo para passar essa moral para essa criança? É impossível. Hoje nós falamos em salas de aula com 50, 55 alunos. Na minha época, na década de 70, era 30, estourando 33, explodindo 35. Não podia, era proibido. Então, eu acho que o caminho é esse. E buscarmos em meditação essas respostas, esses auxílios, porque esse campo espiritual, esses bons espíritos nos auxiliem a caminhar para esse caminho, a buscar essa verdade. Então, eu acho que é isso, porque em relação a Ramatiz, eu não o conheci durante o meu período no kardecismo, né, no Centro Espírita Kardecista. Eu conheci Ramatiz no universalismo e depois em questões de desdobramento e vi que é um espírito extremamente inteligente e tem uma contribuição assim fora do comum. Isso é muito importante, é muito bom. Então tudo isso vem a somar para todos nós, né? E realmente educação, educador é vocação. É como se Deus escolhesse vocês a dedo, porque principalmente nos dias atuais, ser um educador é quase que impossível. Eu estou com uma sobrinha que é educadora, ela deve estar agora na faixa dos seus 32 anos, ela já está fazendo tratamento psiquiátrico. E ela não tem nem 6 anos de exercício. Então a gente vê o quanto estão sofrendo, o quanto estão pedindo socorro. Então, as profissões precisam se dar as mãos e trabalhar em equipe multidisciplinar e o próprio Estado se preocupar em investir em tudo isso. Então, eu deixo o meu bom dia a todos, que todos tenham um excelente final de semana. Gratidão de coração a todos vocês, né? Muito obrigado por essa oportunidade e espero que em próximas a gente venha contribuir muito mais e também aprender muito mais. Um beijo no coração de cada um de vocês. Samandi, Namastê, Sebastião. Adriana, quem é o criador do projeto que você está à frente? Eu e uma professora de economia, né? Nós sentamos juntos e escrevemos. Na verdade, ela me ajudou a escrever a ideia, né? Eu passei toda a ideia. Mas eu acho que não fui eu, porque ele tem uma vida. Eu fiquei afastada o ano passado e ele caminhou sozinho, né? Fiquei de licença e o pessoal foi para as escolas, enfrentaram alunos e por aí foi. Ela é cheia de gracinha, né, Euripides? Então vamos lá, sua humildade e tamanho. Então, esse projeto, Adriana, é da sua consciência, é a sua contribuição para o meio educacional.
teve inspirações? Pode ter tido, mas poucas. Foi o resultado, como vamos imaginar André Luiz, com vários instrutores, e no momento ele fala, agora deixa eu mostrar o que eu entendi. Ele mostrou seu mestrado na obra Nos Mecanismos da Mediunidade, falou, isso aqui é a minha contribuição, é o que eu entendi. E o doutorado em Evolução em Dois Mundos, aqui eu acrescento um tanto mais. Então, se todos os mestres que chegou ao seu estágio deram a sua contribuição, imagine, você já enxergou o que era possível fazer de imediato para valorizar o já edificado, aí, sem desmerecer quem quer que seja, dando a sua contribuição para a beleza de tudo isso. Então, agora, cada um fazendo um tantinho, e esta união de todos os profissionais, como o Eurípides bem colocou, trabalhando como uma equipe, uns ajudando os outros, em breves dias nós vamos estar com um novo visual ou um novo processo educacional, cada um no seu lugar, e a eclosão mundial acontecerá, porque ninguém segura, conforme a terceira frase de impacto do nosso primeiro livro, que é de Victor Hugo, nada, nem todos os exércitos do mundo pode fazer parar uma ideia cujo tempo chegou. E a ideia é a educação integral. Não tem como mais segurar. E mais tarde nos encontraremos. E o cardápio de hoje, a mente e a saúde física e espiritual. Nós vamos ter essa aula de hoje da obra de Ramatiz sobre a luz do Espiritismo, e depois, na sequência, 2 ou 3 aulas de Ramatiz ainda, da obra Missão Planetária, para ver como faremos, dentro desta contribuição inicial da saúde física e espiritual, depois para os expurgos, para essa catarse, para essa drenagem desses conteúdos que, ora, nos infelicitam. Só então entraremos na temática do câncer, que seria o mais profundo mecanismo de trazer para fora aquilo que está nos dilacerando dentro. Que Deus nos abençoe em mais essa oportunidade de reflexão como eternos aprendizes. E às 17h30, horário de Brasília, nos encontraremos ao vivo e em cores. E aí, você já adquiriu o seu exemplar da obra O Despertar da Consciência de Sol da Terra à Luz do Mundo? Ou até O Despertar da Consciência do Átomo ao Anjo? Basta você passar uma mensagem em nosso WhatsApp 11 9 74440770 e falar com Neuza Leal. Faremos chegar o exemplar ou os exemplares até você, com ou sem o autógrafo. Desde já, infinita gratidão. E espero que vocês possam rever, compartilhar, se inscrever. Diga que gostou, não gostou, faça seus comentários, porque é sempre uma honra imensa tê-los como os nossos auxiliares, não só a vossa audiência, por nos seguir em nossas redes sociais, por se inscrever aqui no canal do YouTube, por compartilhar, por fazer tudo o que possa para nos auxiliar nessa interminável jornada.